Bom, pessoal, então eu já vou começar, vou me apresentar. Eu sou Luiz Felipe Pinto, do FRJ, do grupo dos Centros Estratégicos, Estudos Estratégicos da Fiocruz, que está com essa grande missão, né? São vários subprojetos, e a mim coube coordenar, né? O primeiro ciclo. A gente está chamando de primeiro ciclo porque a gente vai repetir, na verdade, no ano que vem, né? E, na verdade, como o Daniel Sorange falou, o doutor Daniel falou, na verdade, não são nem resultados preliminares, a gente já tem resultados finais. E aí eu vou me ater ao tempo e trouxe os principais resultados finais já, tá? Do PCA-TU, que eu vou falar daqui a pouco do que se trata. Bom, o título da pesquisa que a gente então realizou esse ano, e nesse momento a gente se encontra elaborando o relatório final para entregar à secretaria do mês de dezembro, o título é esse que vocês estão vendo por aí projetado. Presença e extensão dos atributos da atenção primária à saúde, desde a experiência dos usuários adultos nos serviços públicos de atenção primária à saúde, no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Próximo. Bom, essa é a nossa equipe. Eu estou coordenando junto com o doutor Daniel Sorange a pesquisa. Ela foi aprovada no Comitê de Ética da Fiocruz de Brasília. A nossa equipe técnica, que a gente sempre gosta de agradecer, que foi fundamental, vocês vão ver mais adiante, a equipe da Rede Otix, da Estação Otix aí de Campo Grande, a equipe do laboratório Inova PS, Leda, Maurício, que estarão com vocês daqui a pouco, Silvia, nossa grande parceira aí da Fiocruz, aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Emilene, Luciana Malta. No trabalho de campo, além da equipe da Otix, nós tivemos um trabalho precioso de pessoas que já tinham experiência no IBGE, aí de Campo Grande, eu vou falar mais adiante, da Érica Simões, da Jéssica de Almeida, da Luciana Zanato e do Rafael da Silva. Próximo. E para lembrar, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Fiocruz de Brasília. Bom, então vamos falar rapidamente. Eu trouxe só 2 slides para dar uma ideia inicial do que estamos falando. Nós estamos falando de um dos conceitos, que talvez seja um dos conceitos mais aceitos no mundo, de atenção primária à saúde, que define a atenção primária à saúde em seus atributos essenciais e derivados. Seriam 4 os atributos essenciais e 3 os derivados, que foram consensuados ou foram apresentados e desenvolvidos ao longo dos últimos 20 anos por 2 médicos, por 2 pesquisadores, a professora Bárbara Staffield, que faleceu em 2011, e o professor que está super ativo, muita atividade, com muita pesquisa, o professor Leio Xi. São esses 4 atributos essenciais. Acesso de primeiro contato, que se subdivide em utilização dos serviços e acessibilidade, a longitudinalidade, que é o acompanhamento da mesma pessoa, da mesma família, ao longo do tempo, a coordenação, que também é subdividida em coordenação do cuidado e coordenação pelos sistemas de informação, a integralidade, também tem 2 divisões nela, a questão serviços disponíveis e serviços prestados. E aí, depois, foram cunhados 3 atributos, foram definidos, propostos, 3 atributos derivados, que seria orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. Próximo. O nosso instrumento que a gente usou para fazer essa pesquisa nesse primeiro ano, ele responde, ele dialoga, ele mede esses atributos, tá? E a gente tem, né, eu tenho estudado no último ano, especificamente, vários instrumentos de avaliação da atenção primária no mundo, e o PCA-TU persiste, ainda permanece como aquele que tem uma capacidade mais abrangente de avaliar esses atributos, né? Esse é um dos autores que já falava isso em 2009, eu posso afirmar para vocês que isso permanece, ainda permanece. No mundo, a sigla PCA-TU é conhecida como PCAT, PICAT, tá? Quando você traduz para o inglês, quem tiver a curiosidade depois de ler outros artigos, vai ver como PICAT, não vai ver como PCA-TU. PCA-TU foi um termo cunhado pelo Brasil. Próximo. Então, assim, ele mede o quê?
Próximo. Ele mede, então, aquilo que a gente acabou de falar. Em azul claro, os atributos essenciais. Em verde, os atributos derivados. E a gente também tem, que é o que diferencia se eu estou fazendo a aplicação num serviço público ou num serviço privado para planos de saúde. Vou fazer um parênteses. Vários países do mundo que têm parceria público-privada na atenção primária, via seguro de saúde, por exemplo, que usam o PCA-TU, nesse que não é atributo, né? É nessas perguntas de afiliação que você define o grau de ligação daquela pessoa, daquela família a um serviço. Então, só para também chamar a atenção, o PCA-TU vai além do serviço público, tá? Por isso, talvez, na minha humilde opinião, ele seja tão utilizado aí em mais de 30 países, que a gente vai ver daqui a pouco. Próximo. Bom, então, o PCA-TU, ele criou uma simbologia. Aqui a gente está vendo um quadro na coluna da direita, onde tem itens. É essa a codificação padronizada no mundo. O mundo inteiro vai usar essa sopa de letrinhas para as perguntas. Então, por exemplo, a pergunta de acesso, primeiro contato, utilização, são 3 perguntas. B1, B2, B3. Pode parecer bobeira, mas isso facilita a comparação e a leitura dos artigos e relatórios que usam o PCA-TU no mundo, porque você não precisa ficar fazendo pescaria de perguntas, ou seja, você consegue comparar as perguntas que foram adaptadas ao seu contexto cultural e o seu serviço de atenção primária do país ou da região ou do município, olhando as perguntas, as letras das perguntas. Próximo. Bom, e aí a gente tem assim, 2 grandes alicerces para usar o PCA-TU. Tanto o Ministério da Saúde como o IBGE, a gente vai ver daqui a pouco, recomendam, né, a sua utilização. No caso do Ministério da Saúde, eu já vou adiantar, ele resgatou o uso do PCA-TU, do instrumento, do questionário, em abril desse ano, quando publica uma nova versão. Próximo. Que é isso. Em 2010, né, eu fiz questão de colocar as referências aí no final do slide. Em 2010, então, o Ministério publica um manual do PCA-TU. Pode passar o próximo. Em 2020, agora em abril de 2020, eu tive até a honra de poder ajudar nessa redação dessa nova versão do manual. Eu costumo dizer, ele resgata, ele traz uma nova versão, atualizando. Por quê? Por que isso? Porque de 2010 a 2020, várias teses de doutorados, várias dissertações de mestrado, vários artigos brasileiros, muitos brasileiros, vão atualizar algumas questões. São pequenas questões. Por exemplo, a questão de acesso, por exemplo, quando você tem as mídias sociais, WhatsApp, internet, blog, para medir na forma da pergunta coisas que não existiam em 2010. Então, em 2020, o Ministério lança então o pacote que a gente chama de família de instrumentos PCA-TU. Os links delas estão aqui embaixo também, para quem quiser ver o instrumento. Próximo. Bom, e aí com isso a gente vai estar falando hoje aqui do item C, o instrumento adulto, 18 anos ou mais, versão extensa ou versão longa, atualizada. Existem outras versões, para quem tiver curiosidade de conhecer o instrumento, e a gente está, inclusive, propondo, a gente falou com a Ana Paula, não sei se a Ana Paula nos assiste, mas a gente está até propondo aplicar no ano que vem, porque foi uma demanda grande que surgiu, a versão da saúde bucal, a versão extensa da saúde bucal, que é uma novidade, tá? Seria a primeira aplicação municipal dessa versão do instrumento para a saúde bucal. Então, ficou como uma proposta para a CESAL reafirmar se tem esse desejo, além de a gente fazer o segundo ciclo de adultos ano que vem. Próximo. Bom, e aí, mais do que propor um manual, o Ministério da Saúde institucionalizou, ou seja, colocou na principal portaria que define os indicadores de pagamento por desempenho o uso do PCA-TU. Alguém pode dizer como? Próximo. Aí é que entra o IBGE. Ao longo de 2019, algumas pessoas do Rio de Janeiro, de Brasília, enfim, e eu, por acaso, fui uma dessas pessoas, ajudou a convencer o IBGE a construir uma viabilidade para inserir no principal instrumento do IBGE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde,
o módulo do PCA-TU adulto, versão reduzida. E isso foi feito. Então, agora, o IBGE acabou de divulgar semana passada a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgou 2 módulos, 2 blocos de perguntas, e no mês que vem tem a promessa de divulgar, então, os primeiros resultados do PCA-TU Brasil com o instrumento do IBGE. Eu não preciso dizer que quando o IBGE incorpora o seu uso, vira uma coisa duradoura, né? Que é um dos conceitos do IBGE como órgão oficial de estatística e geografia do Brasil. Ao incorporar o instrumento, isso garante uma perenidade. Próximo. Então, nós usamos um instrumento validado e reconhecido tanto pelo Ministério da Saúde, como agora, mais recentemente, pelo IBGE, que é isso que eu coloquei aqui nesse slide. Próximo. Aí, aqui eu trouxe só para exemplificar. Quem tiver curiosidade de clicar no link aí da apresentação, vai ter um instrumento inteiro, não é só o PCA-TU reduzido, o PCA-TU é o módulo H, que, embora seja H, ele pegou carona, ele é o último módulo do questionário, tá? É um questionário bem amplo, muito interessante para ajudar no planejamento das políticas. Lembrando que a Pesquisa Nacional de Saúde também divulga resultados municipais, tá? Isso é uma coisa que a gente pode até depois conversar, se vocês têm interesse de ter alguns dados específicos de Campo Grande, tabulados para Campo Grande. Próximo. Próximo slide. Aqui estão as perguntas, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Pode passar o próximo. Bom, e aí chegamos, então, nos resultados finais. Nós obtivemos uma amostra realizada, que aí eu vou falar, né? Em domicílio, né? De 718 pessoas. 718 adultos com 18 anos ou mais, sendo 197 adscritos a uma clínica da família, 282 a uma USF, UBSF, 239 a uma UBS. Próximo. Vamos falar rapidamente do perfil demográfico. Pode passar. Próximo. Se a gente olhar, mesmo no Censo Demográfico 2010, tá? Eu estou olhando aqui à esquerda, eu esqueci de colocar a fonte, ou ela cortou aqui. Na pirâmide etária da esquerda, né, a que é mais gordinha, é o Censo Demográfico 2010. A da direita eu acho que ele cortou, porque eu acho que está lá, para mim, aqui aparece. Não, a fonte está aí sim. É que ela está cortada aqui na projeção, mas ela está aí. Bom, o que a gente pode perceber na direita? E claramente a pirâmide etária parece sugerir um subregistro de homens nos cadastros das equipes da família de Campo Grande, tendo em vista que nós temos uma alta cobertura em Campo Grande, né? Não é 100%, mas a gente vai mostrar que na data de referência da pesquisa era mais de 60%. Pode passar o próximo. Vamos lá, pode passar o próximo. Então, a nossa referência para selecionar a amostra foi março de 2020. Tá? Em março de 2020, a nossa cobertura, somando Clínica da Família, UBSF, com UBS, se você somar, dava mais ou menos 65%. Na nossa amostra, porque a gente tem que ter um mês de referência. Por causa claro que agora deve ter aumentado, né? Mas nosso mês de referência considerou 65%. Próximo. Aí, nós estamos num seminário de inovação, Inova APS, o PCA-TU inovou em Campo Grande. Então, é o primeiro município do Brasil que utiliza uma ferramenta de aplicação chamada Cobol Toolbox, que é uma ferramenta gratuita da Universidade de Harvard, que nos disponibiliza a possibilidade de fazer aplicação via celular ou via computador. No caso, a gente usou via celular, dos entrevistadores de campo, offline e online. Ou seja, se eu ia para a área rural de Campo Grande, lá para Rochedinho, por exemplo, que a gente visitou, quando a gente foi aí o ano passado, eu conseguia fazer a aplicação mesmo sem internet. Por quê? Essa ferramenta ela permitia você coletar os dados sem internet. Tá? E depois você chegava na OTIX e transmitia os dados. Então, a gente ganhou muita velocidade. É um pouco por isso que a gente consegue hoje já ter os dados consolidados, os dados finais, tá certo? É um pouco pelo uso dessa
inovação. Então, a gente acredita que esse fica como um legado para Campo Grande, tá? De usar uma ferramenta de coleta de dados que automatiza a coleta, diminui erros de coleta e diminui aquela etapa que é meio, vamos dizer assim, chata para quem vai fazer, que é a limpeza de banco de dados. Vamos combinar que você perde tempo, né? Limpando o banco de dados, manualmente, muitas vezes. Pode passar o próximo, Jorge, por favor. Então, aqui eu trouxe um print só para vocês conhecerem. Ó. A gente criou a logomarca da pesquisa, a gente falava qual era o critério de elegibilidade, o entrevistador se apresentava, e aqui, mais à direita, a tela do Cobotum Box. Tá certo? Pode passar o próximo. Bom, a pesquisa, como eu falei, foi aprovada pelo Comitê de Ética. Esse é o nosso público-alvo, adultos com 18 anos ou mais. E a amostra, atenção, a amostra ela foi desenhada inicialmente para responder à possível pergunta: existe diferença nos atributos da atenção primária entre os 3 tipos de unidade? Clínica da família, que seria o extrato 1. Unidade básica de saúde da família, extrato 2. E unidade básica de saúde, extrato 3. Essa foi a pergunta que gerou a amostra, tá certo? A gente teve uma carta de apresentação que o secretário assinou junto com o doutor Daniel, e como eu falei no início, foi fundamental, a gente teve o apoio da supervisão da coleta de dados da rede OTIX, da OTIX Campo Grande. Próximo. Eu já estou falando em rede, porque eu acho que a gente já estou querendo propor a criação de mais uma estação. Bom, PCATU Campo Grande. A gente fez um estudo piloto em março de 2020. Vocês vão lembrar que foi quando a gente teve a emergência sanitária, né, saúde pública pela Covid. O que a gente fez? É o passo 5 aqui. A gente tentou retornar a coleta de dados por via telefônica, utilizando os cadastros. Não conseguimos. Tá? Em abril, a gente teve que redefinir a coleta de dados. Então, a gente teve que pegar que, em paralelo, o município entrava com ESUS. A gente teve que redefinir o desenho da amostra, ou seja, a amostra deixou de ser uma amostra que seria feita originalmente, como é a maior parte dos casos do PCATU, na unidade de saúde, e a amostra passou a ser feita domiciliar. Tá certo? Próximo, Jonas. E aí, na segunda quinzena de abril, a gente também tem um vídeo que o Jonas fez, que está na homepage da OTIX também, mostrando o trabalho de campo, até para a prestação de contas, que eu acho que é importante mostrar todo o esforço, todo o cuidado que eles tiveram de ir para campo com EPI, e a gente então retorna ao campo. A gente tomou essa decisão, não foi fácil, tá? Não vou mentir para vocês, tá? Não foi fácil, mas vocês vão lembrar, melhor do que eu, que Campo Grande teve a pandemia chegou mais tardiamente em Campo Grande do que em outras regiões do Brasil, não é verdade? Então, a gente conseguiu, tá, fazer a coleta de dados, teve que reduzir o tamanho da amostra, mas não perdeu na qualidade dos resultados. Próximo. Bom, que é isso que eu acabei de falar. A gente, na verdade, aumentou o erro de amostragem, né? Quando a gente trabalha com pesquisa com amostra probabilística, existe uma coisa chamada erro de amostragem, que vai dizer o seguinte: eu achei 10% numa estimativa, eu achei um score, uma nota, que vocês vão ver daqui a pouco, de 6, mas ela pode ser mais ou menos um valor. É esse erro de amostragem. A gente perdeu um pouco, passou de 5% para 7%. E aqui em azul, número 9, eu quero chamar muito a atenção, porque parece que não, mas reduzir em 8 minutos o tempo de coleta é muito tempo. Tá? É como se a cada 3 entrevistas você ganhasse uma em relação ao tempo. Então, a gente conseguiu praticamente um recorde de aplicação pelo uso do instrumento que meio que guiava o entrevistador no registro das respostas. Pode passar o próximo. Bom, aqui esse instrumento permite você georreferenciar todos os domicílios que foram amostrados. E aí, essas bolinhas vermelhas escuras, onde tem uma concentração maior, essa bolinha vermelho clara, meio rosa. Então, vocês podem ver aí a ideia do espalhamento da amostra pelos 7 distritos sanitários. Próximo. Bom, aqui o Maurício também vai usar essa técnica
mais tarde, mas aqui eu quis trazer um pouco, a gente vai também aprofundar no relatório final. Uma das poucas perguntas abertas era essa, né? Qual foi o motivo ou doença que o faz consultar habitualmente com este médico, o médico que ele mais procura. E a gente teve, então, essa nuvem de palavras, hipertensão e diabetes chamando a atenção, né? Era de se esperar, mas ficou um pouco assim curioso para a gente, problema nos rins e depressão, ansiedade, tá? Ficou muito marcado também depressão e ansiedade. Pode passar o próximo. Bom, então, nossos resultados em relação a aspectos demográficos, né? A distribuição da amostra que eu já falei, a gente teve uma resposta maior feminina do que masculina. Essa é uma limitação do estudo, né? Mesmo sendo domiciliarmente, era mais difícil encontrar os homens em casa, né? A idade média de 47 anos das pessoas entrevistadas, a mediana 46, ou seja, muito próxima, uma distribuição homogênea. Em relação à raça cor autodeclarada, a gente teve, quando a gente junta, né, parda preta 60%, amarelo indígena 5,4%, a amostra não foi desenhada para captar a diferença por raça cor. Teria que ter uma amostra maior. Quer dizer, eu não consigo separar, por exemplo, uma população importante de Campo Grande, que são os indígenas. Tá? Eu não consigo. A amostra não tem esse poder de medir essa diferença. Teria que ser uma amostra muito maior. Próximo. Bom, em relação a características também sociais, né, a gente tem 57,6% das pessoas vivem em companhia de cônjuge ou companheiro. Número médio é igual à mediana, quer dizer, 8 anos completos de estudos, em média. Mas a gente também tem um percentual que não é desprezível, e isso me chamou a atenção, mostrando a necessidade de você ter ações intersetoriais. Tá? 29,2% das pessoas são analfabetas ou têm apenas o fundamental incompleto, ou seja, menos de 4 anos de estudo. Tá? Por outro lado, pode passar o próximo. Pode passar o próximo, João, por favor. Pronto, foi. A gente tem um indicador que eu vou apresentar. Não, agora passou 2. Pronto. A gente tem um indicador que eu vou apresentar rapidamente, porque o Maurício, que é especialista nesse indicador, vai apresentar na pesquisa de opinião o conceito mais detalhadamente, mas basicamente ele vai dividir, se vocês olharem aqui nesse banner, em verde, amarelo e vermelho, quem atribui nota 9 ou 10 para essa pergunta em amarelo são os promotores da unidade de saúde. Quem atribui nota 7 ou 8 fica em cima do muro. E quem atribui nota vermelha 0 a 6 são os detratores, que falam mal da unidade. Tá? O indicador ele mede o percentual das pessoas que deu nota 9 ou 10, menos o percentual de pessoas que deu nota 0 a 6. Multiplica por 100 e cria uma nota que vai de menos 100 a 100. Quanto mais positivo, melhor. Então, aqui já chama atenção um primeiro resultado positivo das clínicas da família. Elas tiveram um resultado de 39, quer dizer, o NPS de 39. Se você for olhar, ela é um valor muito maior do que, por exemplo, a própria UBSF, e é mais do que o dobro do que as UBS. Tá? Também chama a atenção que as unidades que têm horário estendido, na época, o horário estendido era até às 19 horas, um NPS de 26, quer dizer, quase 4 vezes maior, né, na opinião dos usuários, do que as unidades que abriam em horário normal, até as 5. Homens avaliaram melhor do que as mulheres, as unidades, e as pessoas com 50 anos ou mais também. Pode passar o próximo. E aqui eu coloquei numa régua só para a gente ter uma ideia. Aonde está usuário, eu acabei de falar. Aonde está profissional é a pesquisa de Maurício. Só para vocês terem uma ideia, um pouco a coerência que a gente teve, né, das notas. Né? Quando você olha a UBS, por exemplo, elas são menores
E quando você olha unidades com equipe de saúde da família, quer seja o BSF ou clínica da família, as notas foram maiores. Pode passar. Bom, então agora primeiro o resultado dos scores. O que são os scores? Eu pulei esse slide, eu resolvi não colocar pelo tempo que eu tinha. Os scores são uma nota de 0 a 10, tá? Que vem do instrumento. Essa nota, quando ela é acima de 6,6, ou seja, quando você tem 2/3, né? 2 dividido por 3 dá 0,667, multiplicado por 100, 6,6. Quando você tem 2/3 da nota, ou seja, 6,6 ou mais, é uma nota boa, é uma nota que a Bárbara diz, você tem uma extensão dos atributos considerada ideal, forte. Quando você tem abaixo de 6,6, você tem que buscar atingir 6,6. Então, qual foi o resultado geral para Campo Grande, por tipo de unidade? Próximo. Bom, o score geral foi de 5,3, ou seja, ele está abaixo do 6,6. Tá? Por outro lado, né, as clínicas da família tiveram todos os seus atributos essenciais, que são aqueles 4 que vão aparecer na tabela 1A a seguir, superiores. Tá? Mas não teve diferença, isso chamou a atenção, teve uma mudança, então, viu, Ana Paula? Não sei se você nos ouve. Teve uma mudança, então, entre os resultados preliminares, que a gente apresentou há 2 meses atrás, e os resultados finais, agora no item 3, tá? Não houve diferença. Ou seja, o que isso significa? Que todo mundo precisa melhorar nos atributos derivados. Orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. Próximo. Bom, a afiliação ela é mais forte, e vou dizer para vocês, muito mais forte nas clínicas da família do que nas outras unidades. Por exemplo, a gente fazia a pergunta também, o nome do médico. Tá? 97% dos usuários souberam dizer e acertaram o nome do médico da clínica da família. 79% nas UBSF e apenas 69% nas UBS. Então, isso chamou assim, é uma grande marca, logo abrindo esses resultados em relação ao vínculo, né? Do mesmo profissional com a mesma pessoa, a mesma família, nas clínicas da família. Próximo. E ainda, como se espera em qualquer avaliação de PCA-TOO, mesmo no Canadá, tá? A acessibilidade foi o atributo com pior avaliação entre os 3 tipos de unidade. Mesmo assim, mesmo sendo uma nota baixa, ela ainda foi superior nas clínicas da família do que nas unidades básicas de saúde. A longitudinalidade e a coordenação do cuidado, elas estão mais presentes nas clínicas da família também. Próximo. Embora a subamostra de coordenação e integração do cuidado, aqui um parênteses, a pessoa só responde essas perguntas se ela disser que sim, que ela teve uma referência para um especialista. Ora, a gente imagina que de 70% a 80% das pessoas resolvam os seus problemas de saúde na clínica da família, na unidade de saúde da família. Então, só quem responde sim, ou seja, os 20%, é que passam para responder as perguntas de coordenação e integração de cuidados. Ou seja, é uma subamostra que muitas vezes é pequena, tá? E aí ela consegue medir com uma certa imprecisão ou com uma certa precisão um pouco pior. Mas ela mede, tá? Mesmo assim, então, a gente também tem nas clínicas da família resultados superiores na questão da referência, né? Na questão do CISREG, na questão da referência. Pode passar? Bom, então é isso, né? Numa primeira análise geral, os resultados apontam para uma melhor avaliação de todos os atributos, exceto os atributos derivados, que não tem diferença entre os tipos de unidade, mas os essenciais nas clínicas da família. Pode passar o próximo. Aqui um gráfico, para vocês verem um pouco. O azul é a clínica da família. Reparem que ele é superior, tá vendo? Em longitudinalidade, coordenação e integralidade. Tá? E ele bate certinho em cima nos atributos derivados. Pode passar o próximo. A gente vai ter, então, agora a tabela. É uma tabela padrão
para caber numa única página. Tem muito número aí, mas o que é importante, tá? Vou tentar mostrar para vocês. Eu marquei em azul, verde e vermelho, aonde tem diferença. Mas, basicamente, a gente tem um resumo ali, sempre nas segundas colunas, onde tem média. Tá vendo ali? Média. Essas são as notas que eu falei para vocês, que variam de 0 a 10. E aonde tem o p-valor, aonde tem esse símbolo aqui, aonde tem um símbolo de e-comercial, tem uma diferença entre Clínica da Família, o BSF. Bom, eu não vou ler a tabela inteira, tá? Mas depois, com calma, se vocês quiserem ler, ela é meio que autoexplicativa. Acima de 6,6 significa um padrão que a gente espera. Abaixo de 6,6 é um padrão que a gente tem que melhorar. Entre parênteses, é um intervalo de confiança. Então, vou fazer um exemplo. Por exemplo, a filiação na Clínica da Família teve uma nota, um score de 8,9, um intervalo de 8,5 a 9,2. Na UBS, por exemplo, 6,5, muito mais baixo. O intervalo de 6 e 7. Tá? A última coluna é a média geral. Próximo. Bom, aqui foi uma demanda específica da doutora Ana Paula. A gente, então, está trazendo então, esse dado pela primeira vez. Né? Ele não existia como dado preliminar, só que, como a amostra não foi desenhada para poder comparar todos os 7 distritos, eu tive que fazer um agrupamento pelos distritos antigos. Vamos ver lá. Pode passar, Jonas. O antigo Distrito Norte corresponde aos atuais Prosa e Segredo. O Distrito Sul, Anhanduzinho e Centro. Anhanduzinho e Centro. O Distrito Leste, Bandeira. O Distrito Oeste, Imbiruçu e Lagoa. Próximo. Bom, aí, quais são os principais resultados? Tá? Vai aparecer a seguir a tabela. Eu tenho ainda 5 minutos. É isso, Jonas? Jonas, eu tenho 5 minutos. É isso, Felipe, tem. Tá, então vamos lá, porque também eu estou caminhando já para finalizar. Então vamos lá, próximo, porque eu acho que a tabela vai falar por si. Então, olha só, vamos olhar a coluna do leste. Tá? Leste teve o pior desempenho, 5,1 no score geral e no essencial. E norte, quase empatado com o sul, tiveram os melhores desempenhos. Tá? Então, a gente tentou responder a uma demanda da CESAL com a amostra que nós tínhamos. É uma amostra que não é ideal, deveria ser maior. Tá? Tem um erro de amostragem aí pelos intervalos, vocês podem ver pelos intervalos, tá? Não são intervalos pequenos, mas a gente consegue medir. Tá? Como é uma linha de base, no ano que vem a gente vai ampliar essa amostra para poder ter os 7 distritos, tá? Sendo comparados. Próximo. Por horário de atendimento. Próximo. Bom, e aí chamou muito a minha atenção, mas chamou muito mesmo. As unidades com horário estendido, elas têm diferença estatisticamente significante a favor, ou seja, foram mais bem avaliadas. Próximo. Quer dizer, ela teve uma nota de 5,5, enquanto as unidades que não abrem horário estendido, 5, mas com uma diferença estatisticamente significante. Tá? Próximo. Esses são os resultados. Vocês podem ver que o azul é onde tem diferença. Praticamente tudo teve diferença, a não ser coordenação de sistemas de informação, que eu imagino que a CESAL esteja em transformação nesses meses da coleta de dados, da pesquisa, e serviços disponíveis, a mesma coisa. Né? A questão que nós vamos falar para fechar daqui a pouquinho, quando eu estiver fechando a minha fala, da carteira de serviços. Próximo. Por sexo, os resultados. Próximo.
Bom, as mulheres, pasmem vocês, porque assim, a gente não esperaria isso, né? Se você for olhar outros estudos que usaram o PCA-Tool, as mulheres são mais críticas, né? Mas Campo Grande chamou a atenção da gente, elas avaliaram melhor os serviços de saúde do que os homens, tá? E isso também é importante, porque geralmente são elas que procuram mais os serviços. Pode passar o próximo. Então, a gente tem aqui a tabela, tá? Ela teve uma nota de 5,4 e os homens 5,2, uma diferença marginal aí, estatisticamente significante de 5%. Pode passar o próximo, então. A gente já está finalizando. Por faixa etária, a gente criou 2 estratos. Próximo. Bom, os idosos, né, que a gente avaliaram melhor a coordenação de sistemas de informação do que os jovens e adultos. E estes, né, jovens e adultos, atribuíram um desempenho melhor ao atributo orientação familiar. Vamos ver a tabela. Próximo. É essa, então. Se a gente observar, quem não é idoso, né, deu uma nota de orientação familiar 5,8. E os idosos, 60 anos ou mais, 4,9. Ou seja, tem, assim, a gente imagina que a CESAL precise ter um olhar diferenciado para os idosos na questão da orientação familiar. É uma nota muito abaixo se você comparar com os jovens adultos. Jovens e adultos. Próximo. Bom, considerações finais. Próximo. Bom, então, aquilo que eu falei. A pesquisa em Campo Grande trouxe uma nova tecnologia de coleta de dados. Tá? A gente teve que reduzir o tamanho da amostra e teve, então, uma limitação, não conseguiu comparar os 7 distritos. Né? A coleta de dados em base domiciliar, porque tem que ter muito fôlego no Brasil hoje para fazer uma pesquisa em base domiciliar. Tá? A gente conseguiu. Tá? Ela dificulta a logística, mas ela permite um maior espalhamento da amostra, uma maior representatividade geográfica da amostra. Tá? E ela também reduz o viés, porque eu vou na casa da pessoa. Né? Se eu perguntar na unidade, você sempre tem o viés de resposta que você tem que levar em conta, né? Porque a pessoa está sendo atendida, acabou de ser atendida e vai ser entrevistada. Então, o padrão ouro das pesquisas no Brasil, é claro que isso é muito custoso, só o IBGE consegue fazer, seria a pesquisa domiciliar. E a gente conseguiu fazer. Tá? Próximo. Bom, os usuários da atenção primária avaliaram com melhor desempenho, tá? As unidades com horário estendido, em especial as clínicas da família. Então, essa iniciativa, a gente sabe que ela fortalece o atributo, que é o mais mal avaliado no geral, de acessibilidade, e é o mais desafiador. Tá? Só que a gente chama atenção que a gente não avaliou o número de consultas feitas. Né? Não basta eu avaliar o horário estendido, tem que avaliar também qual é o número de consultas e outros procedimentos que são feitos. Quero saber se a unidade está ociosa no horário estendido. Então, claro que numa avaliação mais completa, eu poderia ter a avaliação dos profissionais de saúde também. Né? Aliás, a gente viu logo no começo, existe um PCA-Tool para profissionais de saúde também. Tá? Mas, então, esse olhar que eu estou falando do horário estendido tem essa limitação. Eu não olhei ainda a produção. Né? Bom, as clínicas da família vêm conseguindo estabelecer um vínculo muito mais forte do que os outros tipos de unidade. Próximo. E algumas recomendações. Acho que tem 1 ou 2 slides. Próximo. Bom, a CESAL deveria planejar uma ação, se é que já não está fazendo, que a gente conversou da última vez que eu fui, na última apresentação remota, fazer uma revisão do cadastro para qualificar os registros. Eu acredito que o SUS esteja ainda caminhando, precisa melhorar os registros. A gente propôs as oficinas de territorialização para os agentes comunitários se responsabilizarem pelos cadastros. A CS precisa se responsabilizar pelo cadastro da sua microárea. É uma atribuição do agente comunitário. Então, isso precisa ser feito, na minha humilde opinião, para qualificar os registros. Não só para pesquisa, principalmente para o cuidado. Tá? Próximo. E a gente sugere
a CESAL que uma vez por ano faça uma grande oficina para a gestão dos cadastros duplicados, como vários países fazem, mandam uma cartinha para a casa da pessoa, desligam a pessoa do cadastro, que eles usam o verbo de adormecer, né? Adormecem a pessoa, depois ela volta a usar, você acorda a pessoa, é o termo que se usa, né? Para você poder dar mais acesso, dar vaga. Se a pessoa está cadastrada e nunca usou unidade, em 3 anos, ela tem que dar vaga para outra pessoa, por exemplo. Então, vários países mandam cartas anuais para a casa das pessoas, perguntando se ela ainda vai usar a unidade, se ela está usando, enfim, para você poder fazer a gestão e também para limpar os cadastros. Tem muito cadastro duplicado. Rio de Janeiro, em 2013, eram 13%, quase 300 mil pessoas. Pode passar o próximo. Eu imagino que esse item 4 já venha sendo desenvolvido. Eu conversei com o Leonardo Menezes há um tempo atrás, por WhatsApp, que é o Tabnet, para você poder conseguir trazer os dados da produção ambulatorial de Campo Grande. Acho que isso é importante também para a gente poder comparar a pesquisa com dados de produção. Próximo. Assim, a dificuldade de encontrar os homens em casa, era esperado, e aí é uma provocação, quais são as ações que a CESAL desenvolve para trazer essas pessoas para os serviços, e o que eu acho que a residência já deva estar promovendo, que é fundamental você ter uma carteira de serviços para melhorar o atributo que foi mal medido, foi mal avaliado pelos usuários, da integralidade de serviços disponíveis e serviços prestados. Geralmente, isso é feito através da residência multiprofissional e da residência em medicina de família. Próximo. Pronto, é isso. A gente está terminando, então, aqui. A gente tem